Está no Senhor. Olá, boa noite, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós nessa noite de segunda-feira. Louvado seja Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de nos reunirmos para estudar a Sua Palavra. Hoje faremos um estudo empolgante sobre o Assim diz o Senhor, mas eu quero convidar você primeiro a compartilhar nesse meio dessa pandemia, a dificuldade que estamos tendo de pregar o Evangelho, de anunciar o reino de Deus a tantas pessoas, surge uma ferramenta importante, que é a internet. Então, nesse momento, eu quero convidar você a compartilhar esse link com seus amigos do Facebook, no WhatsApp, para que o maior número de pessoas possíveis possa ser alcançado através da pregação da Palavra de Deus. Amém? Quero convidar você também agora a cantar o hino. Vamos cantar o hino que toda segunda-feira nós cantamos junto aqui, que é o hino Falar com Deus. Então, se você estiver aí no seu quarto, na sala, na cozinha, no trabalho, não importa onde você esteja nesse momento, se você tem condições de ficar de pé, se coloca de pé e vamos cantar junto esse hino Falar com Deus. Só nele a vida.
e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Amém. Deus seja louvado. Do jeito que você está, eu quero convidar você a fechar os olhos para falarmos com Deus em oração. Santíssimo Deus, amado Pai Celestial, louvamos o Teu nome, porque diante de uma pandemia, ó Pai, as igrejas estão fechadas, mas o Senhor, ó Pai, neste momento fez de cada lar uma igreja. E aqui está seus filhos reunidos, ó Pai, em diversos locais do Brasil, juntos, orando, agradecendo ao Senhor pelo privilégio que estamos tendo nessa noite de estudar a Tua Palavra. Por favor, ó Pai querido, que Seu Santo e Bom Espírito esteja presente em cada lar, no trabalho, onde as pessoas estão nesse momento assistindo, ouvindo a Tua Palavra. Que o Senhor toque profundamente no coração deles, e que todos nós, ó Pai, possamos fazer uma entrega ao Senhor. Pois essas bênçãos nós Te rogamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Neste momento, vou convidar o Rafael. Ele vai cantar um hino para preparar o nosso coração mais uma vez para a mensagem dessa noite. Foi há muito tempo atrás que a história aconteceu, mas através do tempo o mundo a verdade conheceu. Por homens cheios de vontade de anunciar o amor, é que hoje nós sabemos a história do Senhor. São chamados os heróis da fé, soldados de Jesus, levando a toda a humanidade a verdade, a luz, passando sempre à frente a grande tocha do amor, através dos tempos, Cristo é Salvador. Quando o Senhor esteve aqui, a muitos ensinou, puderam face a face ver em seu olhar o amor, e tudo que ele ensinou a todos irão falar, e assim será pra sempre, até Jesus voltar. São chamados os heróis da fé, soldados de Jesus, levando a toda a humanidade a verdade, a luz, passando sempre à frente a grande tocha do amor, pregando através dos tempos, Cristo é Salvador. Os heróis da fé, soldados de Jesus, levando a toda a humanidade a
verdade à luz, passando sempre à frente a grande tocha do amor, pregando através dos tempos. Chegou a vez de levantarmos a tocha do amor e sermos hoje heróis da fé, fortes, soldados do Senhor. Amém. Amém. Deus seja louvado. Assim como o Rafael cantou, nós precisamos ser os heróis da fé. Deus chamou um grupo de pessoas para iniciar a obra da pregação do Evangelho. Nós concluiremos essa obra. Que nós realmente possamos aceitar o chamado de Deus e assim então concluir a pregação do Evangelho. Mais uma vez, eu faço um apelo para você. Convida seus amigos. Envia o convite para o maior número de pessoas possíveis, para que assim nós possamos alcançar essas pessoas para o reino de Deus. Eu quero muito agradecer vocês que estão assistindo, que estão participando, pessoas de vários locais, não só do estado de São Paulo, de Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Mato Grosso, e de vários estados aí, sabe? Não dá para me ver todos ali agora, mas eu estava dando uma olhadinha. Fico feliz em saber que essa classe bíblica tem alcançado pessoas de tão longe. Que Deus te ilumina, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo realmente fala ao seu coração nessa noite, não importa onde você estiver neste momento, mas que o Espírito Santo te visita e que você possa ter um encontro especial com Ele. Hoje nós faremos um estudo, falaremos sobre fé, falaremos sobre perdão, algo que o mundo hoje acha até estranho. A mídia hoje ensina que quem perdoa é inferior, não é forte. Mas o que a Bíblia fala do perdão? Existem muitas pessoas hoje que têm sofrido porque não conseguem se perdoar e nem perdoar outras pessoas. E hoje, através do estudo da palavra de Deus, nós vamos compreender como é fácil ser perdoado e também como é fácil perdoar. Mas para isso, nós também precisamos compreender o que é fé. Para eu perdoar, para eu ter certeza que eu sou perdoado, eu preciso ter fé. E nós hoje vamos começar a compreender o que é fé. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, para entendermos um pouquinho mais sobre fé. Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, verso 1. Nós vamos hoje passear bastante sobre a palavra de Deus. Nós estaremos visitando vários versos bíblicos. E eu quero convidar você a ter sua Bíblia em mãos. Se porventura você não tem uma Bíblia aí onde você está, se você anota de alguma forma essas passagens, para que depois você possa estar estudando, estar pesquisando, para ver realmente que se tudo aquilo que eu estou falando, que eu estou dizendo, está de acordo com assim diz o Senhor. Hoje existem muitas pessoas que ouvem pregadores, mas não vai pesquisar na fonte para ver se é a verdade. E tem muitas pessoas hoje sendo levadas por qualquer vento de doutrina. Nós precisamos estar alicerçados na palavra de Deus. Então, se você não tem uma Bíblia em mãos, mas anota tudo que estaremos lendo aqui, falando, cada verso, para que assim então depois você possa comparar com a Bíblia e ver se realmente tudo que foi falado aqui está de acordo com a palavra de Deus. Amém?
Hebreus capítulo 11, o verso 1 diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado, pela palavra de Deus. Perdão, eu estou lendo o verso 3, eu quero ler o verso 1 primeiro. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Olha que interessante, diz que a fé é uma certeza de coisa que você está esperando, e uma convicção de um fato que você não viu. Isso é fé. Nós cremos que Jesus vai voltar, mas nós não vimos Jesus voltar, mas cremos, e nós temos certeza que Ele virá. Essa é a nossa esperança, isso se chama fé. E por que é importante termos fé? Olha só o que fala o verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que os buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você já percebeu que quando estamos bem financeiramente, estamos bem empregados, o nosso empreendimento está funcionando, está tudo mil maravilha, está tudo bem dentro da casa, a família, os filhos, a esposa, o esposo, tudo está correndo bem, não está tendo problema de saúde na família, parece que é um pouco mais fácil. Mas quando vem problemas, quando vem dificuldades, quando vem provações, quando vem lutas, quando parece que vem um maremoto de problemas sobre nós, começamos a duvidar. E às vezes vem pessoas ainda questionar a sua fé. Se você estuda a Bíblia, se você vai na igreja, por que tudo isso está acontecendo com você? Será que você não fez algo de errado? Será que você não tem algum pecado acariciado? E aí então a nossa fé começa a ficar fraca. Mas a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. No meio da turbulência que a vida possa nos trazer, no meio de tantos problemas que possa acarretar a nossa vida, a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. No meio dos problemas, no meio das dificuldades, é aonde nós precisamos testemunhar do amor de Deus. É aonde nós devemos testemunhar que nós cremos nesse Deus vivo. E que Ele é galardoador. E que Ele vai nos dar a vitória. Não importa o que estamos passando, não importa qual a luta que você está enfrentando neste momento, não importa quais são as suas dificuldades. Talvez nesse momento eu tenha falado para alguém, e alguém está no hospital, olhando, assistindo pelo celular, e está imaginando a sua situação precária no leito ali, mas eu quero dizer para você também, que Deus te ama, e que Deus vai te dar a vitória, que tudo isso que você está passando, em breve vai passar, e Jesus vai te resgatar, vai te levantar, e você será curado. Basta crer. Creia em Jesus. Tenha fé que Deus pode operar milagre na sua vida. É isso que Deus está falando na sua palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus quer fazer um milagre na sua vida, mas você precisa crer. Você precisa crer. Abra sua Bíblia agora em Romanos, capítulo 5, o verso 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1. A palavra de Deus diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está buscando a paz? A Bíblia fala que, justificados, pois, mediante a fé, nós teremos paz com Deus. Para eu ter paz, para você ter paz, você precisa ter fé, você precisa acreditar que Deus está no controle de tudo, que o que Deus está fazendo na sua vida é o melhor, apesar que no momento pode parecer que não está sendo o melhor. As coisas que estão acontecendo na sua vida, você pode imaginar assim, mas isso é o melhor? Creia em Deus. Deus tem um propósito para tudo. Deus está no controle da sua vida. Você precisa ter fé. Então você será justificado. E você vai ter paz. Muitas pessoas estão buscando paz neste mundo. Muitas pessoas estão buscando paz nos prazeres terrestres. Algumas pessoas buscam paz nos vícios, na bebida, nas drogas. Algumas pessoas buscam paz no adultério, em coisas terrivelmente pecaminosas. E ali acha que traz uma alegria, um prazer momentâneo, uma paz que eles imaginam ter. Mas depois vem as consequências. A Bíblia fala que para você ter paz, você precisa ter fé. Só assim será justificado por Deus.
Só através da sua fé. Assim como Abraão, a palavra de Deus fala, Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Eu e você precisamos ter fé. Somente através da fé é que nós teremos paz. Eu convido você agora a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 2, o verso 26. Tiago, capítulo 2, o versículo 26. Tiago é lá perto de Apocalipse, capítulo 2, o verso 26, diz assim: porque assim, como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras, ela é morta. Você percebe que se eu tenho fé, eu preciso ter obras. Lá em Efésios, capítulo 2, o verso 8, fala que nós somos justificados mediante a fé, não por meio de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 deixa bem claro que nós somos justificados pela fé, não por obras, para ninguém ficar se gloriando que é melhor que outra pessoa porque pratica boas obras, as obras dele são melhores. Mas Tiago fala que a fé que não acompanha de boas obras, ela é uma fé morta. Ou seja, eu não pratico boas obras para eu ser salvo, mas mediante a minha fé em Cristo Jesus, eu pratico boas obras. As obras acompanham a fé. Compreende? Então não tem como eu dizer, eu creio em Deus e viver uma vida fazendo aquilo que o mundo está me oferecendo e não praticando a palavra de Deus. Não tem como dizer, a minha fé é inabalável, eu creio em Deus, Deus pode fazer milagre na minha vida, eu creio que Jesus vai voltar e vai me levar para o céu, mas só que eu continuo vivendo uma vida neste mundo a bel prazer, não respeitando a palavra de Deus. É nesse sentido que Tiago está falando, que a minha fé é morta. Eu preciso viver de acordo com assim diz o Senhor. Se eu tenho fé, as boas obras vão acompanhar a minha fé. Eu quero convidar você a ler mais um texto. Abra sua Bíblia agora. Vamos lá em 1 João, capítulo 5, verso 4. 1 João 5, 4. João, capítulo 5, versículo 4. A palavra de Deus diz assim: porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crer ser Jesus Cristo, o Filho de Deus? Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Por que vence o mundo? Porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando eu sou nascido de Deus? Nós vamos fazer um estudo sobre o novo nascimento. Mas eu quero adiantar um pouquinho para você um texto que está lá em Marcos, capítulo 16, verso 16, que diz assim: aquele que crer e for batizado, este será salvo. Quando é que eu sou nascido de Deus? Quando eu aceito Jesus como meu salvador pessoal, quando eu aceito que Jesus é o Filho de Deus, que Ele deixou o seu reino celeste, se tornou homem, morreu por mim na cruz do Calvário, derramou seu sangue precioso, a fim de me salvar, a fim de salvar você. E nesse momento então, eu aceito Jesus como meu salvador pessoal, e agora, eu publicamente quero morrer para o mundo de pecado, para viver uma nova vida em Cristo Jesus. E aí então eu sou batizado. Eu sou batizado por quê? Porque eu tenho fé que Cristo morreu para me salvar. E aí então vem falando que é essa fé que vence o mundo. Porque agora eu morri para o mundo e sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Então os nascidos de Deus vencem o mundo, porque eles têm fé. Gostaria você também de ter essa fé, de nascer, de ser nascido de Deus, morrer para esse mundo de pecado, abandonar os prazeres carnais, para viver uma vida de comunhão e consagração com Deus? Permita que o Espírito Santo faça uma obra na sua vida. Se você abrir o seu coração para Deus trabalhar, Ele vai tirar os seus vícios, vai tirar os seus prazeres carnais, os seus pensamentos errôneos que o mundo tem tanto colocado na sua mente. Deus vai apagar essas coisas ruins e Ele vai te mostrar algo maravilhoso que é as coisas celestes. Deus, Ele tem poder de transformar vidas e Ele quer transformar a sua vida. Abra sua Bíblia aí agora em Romanos 10, 17. Romanos capítulo 10, o verso 17.
Romanos capítulo 10, o versículo 17. A palavra de Deus diz assim: e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Quanto mais ouvimos a palavra de Cristo, mais nossa fé será aumentada. Você percebe a importância de estudarmos a Bíblia? Você percebe a importância de ouvir pregações? Você percebe a importância de estarmos reunidos, mesmo que à distância, para estudar a palavra de Deus? Porque quanto mais estudamos a palavra de Deus, quanto mais ouvimos do amor de Deus, da pregação da palavra de Deus, mais a nossa fé será aumentada. Porque a fé vem por ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus. Você consegue entender como que a nossa fé pode cada vez mais aumentar? Então eu quero fazer um apelo para você. Continue estudando a palavra de Deus. Continua meditando na palavra de Deus. Continua ouvindo pregações. Mas pregações que preguem a verdade. Pregações que estão de acordo com assim diz o Senhor. A Bíblia diz que nos últimos dias surgiriam falsos cristos, falsos profetas, que se possível fosse enganaria muitos, fazendo grandes sinais, milagres, prodígios. Então nós temos que ficar atentos, nós devemos provar se o Espírito procede de Deus. Por isso que eu falei no início para você, anota todas as passagens, para que você depois prove através da Bíblia se realmente é isso. Abra sua Bíblia agora em Lucas, capítulo 5, verso 32. Eu quero falar um pouquinho de arrependimento para depois entrarmos no perdão. Lucas 5, 32. Nós vimos o que é fé. Agora, como que eu posso me arrepender? E que Jesus veio chamar quem neste mundo de pecado? Porque existem muitas pessoas que se acham tão perfeitas, acham que não precisa ir na igreja, acham que não precisa ler a Bíblia, acham que a vida dela está perfeita. E tem muitas pessoas que ao olhar para a vida dela, falam assim, nossa, eu sou um pecador. Eu tenho tanta falha, tanto defeito. Todos nós temos defeito, todos nós temos falhas, mas o orgulho de alguns não permite eles enxergarem tamanhas falhas que eles têm. E olha só o que a Bíblia fala, Lucas 5:32. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Se você reconhece que você é um pecador, uma pecadora, Jesus está dizendo, eu vim te chamar para que você se arrependa. Você gostaria de se arrepender dos seus pecados? Você gostaria de entregar os seus pecados agora a Cristo e falar, Senhor, eu estou arrependido? Eu não quero mais cometer esse tipo de pecado? Você gostaria realmente de aceitar o convite de Cristo? Jesus está te chamando. Aí você talvez está me perguntando nessa noite, como eu posso me arrepender? Essa natureza pecaminosa que está em mim, essa natureza carnal que há dentro de mim, cada vez mais faz eu ter prazer para as coisas do pecado. Como eu posso me arrepender dos meus pecados? Volta a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 2, o verso 4. Romanos 2, 4. Romanos capítulo 2, o versículo 4 diz assim: ou despreza a riqueza da sua bondade, e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Sabe, até para nós nos arrependermos, nós precisamos da bondade de Deus. É a bondade de Deus que nos conduzem ao arrependimento. Então, quando você aceita Jesus, quando você se entrega a Deus, a bondade dele é tão grande, é tão imensa, que ela vai te conduzir a se arrepender. Aí você começa a se arrepender dos seus pecados. Mas o que um pecador arrependido deve fazer? Porque eu reconheço que eu sou pecador. Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. E nós estudamos através da palavra de Deus, que é a bondade de Deus que me conduz ao arrependimento. Eu reconheço que eu sou pecador e agora eu estou arrependido dos meus pecados. Então o que eu devo fazer? O que um pecador arrependido deve fazer? Abra sua Bíblia agora em Salmos, capítulo 38, verso 18. Salmos 38, versículo 18. Amém? A palavra de Deus diz assim: confessa a minha iniquidade, suporta a tristeza por causa do meu pecado.
Então, o pecador arrependido, o que que ele deve fazer? Confessar. Confessar os seus pecados. Mas confessar a quem? Confessar a um bispo? Confessar a um pastor? Confessar a um padre? Confessar a um ministro? A um apóstolo? Para quem nós devemos confessar o nosso pecado? A palavra de Deus fala que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o justo. Somente devemos confessar o nosso pecado a Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se eu quero me achegar ao Pai, pedindo perdão dos meus pecados, a ponte que nos liga ao Pai é o Filho, é Jesus Cristo. Então, somente em nome de Jesus eu posso confessar os meus pecados. E não adianta eu, diante de um líder religioso, dizer para ele que eu pequei, que eu fiz isso, isso e aquilo, o que eu devo fazer? E aí então ele vai te dar uma orientação para você fazer isso, uma penitência, outras coisas. Não, não é assim. Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário. O sangue de Cristo tem poder suficiente para te lavar, para te purificar, para te limpar. Basta você se arrepender e até Ele confessar os seus pecados. E você será perdoado. É isso que a Bíblia está falando. O salmista Davi, ele diz: confesso meus pecados, confessa a minha iniquidade. Para quem que ele confessou? Para Deus. É isso que também nós devemos fazer. Mas se a pessoa não confessa, o que acontece com a pessoa quando não confessa? Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 28, verso 13. Provérbios 28, 13. Provérbios capítulo 28, versículo 13. A palavra de Deus diz assim, a primeira parte do verso: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Sabe, aquele que encobre os seus pecados, a Bíblia fala que ele jamais prosperará. E quando fala prosperará aqui, muitas pessoas pensam em algo material, finanças e assim por diante. A palavra de Deus, a primazia dela aqui, o sentido primário, é que jamais prosperará espiritualmente. Sabe, não consegue entender a palavra de Deus, não consegue entender essa carta de amor que Deus deixou escrita para os seus filhos. Por quê? Porque a sua iniquidade, os seus pecados faz separação entre nós e Deus. Então como nós vamos compreender se nós estamos vivendo uma vida de pecado e não nos arrependemos e não nos confessamos a Deus dos nossos pecados? Então aquele que confessa os seus pecados jamais prosperará espiritualmente. A sua mente vai ficar embotada. Você não vai conseguir ter discernimento das coisas espiritual. É nesse sentido primário que aqui esse texto está dizendo. Mas a continuidade diz assim: mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Olha só que interessante. Aquele que não confessa seus pecados jamais prosperará. Mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. A palavra de Deus é bem clara em dizer que não é somente confessar, mas também abandonar o seu pecado. Nós não podemos pecar com o pensamento de já futuramente pecar de novo. Nós precisamos abandonar. Lembra da mulher que foi pega em adultério? Cristo falou para ela: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Quando Jesus curou aquele homem enfermo, diz assim: vai e não peques mais, para que não suceda coisa pior. Então, o que Deus ele tem prazer em perdoar você, tem prazer em perdoar todos os seus pecados, mas Ele tem maior prazer também em você deixar os seus pecados, abandonar os seus pecados. É isso que Deus quer fazer na sua vida, e nós só conseguimos isso através do poder do Espírito Santo. Humanamente falando, nós somos incapazes de vencer o pecado, nós precisamos do poder divino atuando em nós, e Jesus deixou o Consolador, o Espírito Santo, para fazer essa obra na minha e na sua vida. Mas para isso nós precisamos nos entregar a Ele. E é só assim que nós venhamos abandonar o pecado. Eu e você precisamos abandonar o pecado. Abra sua Bíblia agora em 1 João capítulo 1, verso 9. 1 João capítulo 1, versículo 9. Primeira João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem é fiel e justo para perdoar os nossos pecados? Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz assim, de nos purificar de toda injustiça. Sabe o que é nos purificar de toda injustiça? Você pede perdão, Deus te perdoa, mas o mundo continua te acusando. Talvez a sua própria consciência continue te acusando do seu pecado. E você não tem uma paz ainda. Você continua sofrendo, porque acha que não foi perdoado, e às vezes vem um ou outro te acusando. E é nesse sentido que a Bíblia fala, Ele é fiel e justo para te purificar de toda injustiça. Não importa o que o mundo acha, não importa o que o mundo está dizendo, não importa o que as pessoas estão falando de você, mas se você confessou os seus pecados e deixou, Ele é fiel e justo para te purificar de toda injustiça. Ou seja, você está limpo, limpa diante de Deus. E o seu testemunho agora vai mostrar para as pessoas que estão em sua volta que você teve um encontro com Cristo. Consegue entender? Eu quero convidar você a ler mais um texto que está lá em Miqueias, capítulo 7, verso 18 e 19. Miqueias, capítulo 7, verso 18 e verso 19. Miqueias, capítulo 7, verso 18 e 19, diz assim: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Sabe o que Deus faz com os nossos pecados? Ele lança nas profundezas do mar, aonde ninguém pode mexer. Nenhum ser humano conseguiu chegar nas profundezas do mar. Na parte mais profunda do mar, o ser humano não consegue chegar. A pressão é muito forte. Não há submarino que resista a chegar até lá. E Deus está falando que os seus pecados é lançado nas profundezas do mar. Você consegue entender o que Deus está querendo dizer para você nessa noite? Que não importa quão longe você foi, não importa quais foram os seus erros, o importante para Deus é o seu presente agora, é você nesse exato momento, é você se entregar a Ele agora, é você confessar os seus pecados a Ele agora, e dizer: Senhor, eu me arrependi de todos os meus pecados, eu quero entregar minha vida em Tuas mãos. E Ele fala: filho, filha, estou lançando seus pecados nas profundezas do mar, fique em paz, eu te perdoo. Vamos ler mais um texto? Vamos lá em Isaías, capítulo 43, o verso 25. Isaías 43, 25 diz assim: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro. Deus esquece alguma coisa? Sabe o que Ele está dizendo para mim e para você? Que dos seus pecados Ele não se lembra. Quando você pede perdão, Deus perdoa, Ele apaga. É como se você nunca tivesse pecado. Talvez eu estou falando para alguém nessa noite que confessou os seus pecados, se arrependeu, confessou. Só que há uma luta interna. Será que realmente eu fui perdoado, perdoada? Será que Deus me perdoou? Deus está dizendo hoje para você que na sua palavra: eu não me lembro dos seus pecados, eu perdoei, eu apaguei. Creia nisso. Se porventura neste momento alguém está sofrendo, alguém está passando por uma luta terrível, tentando vencer os pecados da vida, ou talvez já confessou os seus pecados, mas acha que não foi perdoado e tem sofrido com isso, creia na palavra de Deus. Deus fala que dos seus pecados Ele não se lembra, porque Ele perdoou. Ele perdoou todos os seus pecados. E qual que é a vontade de Deus
para nós. Abra sua Bíblia, Isaías 55, verso 7. Aí mesmo, Isaías 55, verso 7. A palavra de Deus diz assim: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos maus. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Deus está fazendo um convite para você nessa noite. Ele está dizendo: deixe o seu caminho e volte para o Senhor. Eu não sei, a pessoa que está assistindo, como está o seu caminho, como está a sua vida, como está a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com Deus. Eu não sei se está um pouco abalado. Eu sei que Deus sabe todas as suas lutas. Eu sei que Deus sabe tudo que você tem passado e enfrentado. Deus está te chamando nessa noite. Volte para o Senhor. Volte para o Senhor. Entrega a sua vida a Deus. Eu quero encerrar contando a história de dois personagens bíblicos. Um está aqui no livro de Lucas. Lucas 22, o verso 61. Aqui fala a história de um homem chamado Pedro. Pedro, ele pecou contra o Senhor. Jesus falou para Pedro vigiar, porque o inimigo iria tentar Pedro. E quando Jesus foi preso, estava sendo açoitado, sendo ferido pelos seus malfeitores, 3 vezes perguntaram para Pedro se Pedro fazia parte do grupo de Jesus. Primeira, segunda vez, Pedro nega. Na terceira vez, diz que ele começa a praguejar, começa a falar palavrões. E neste momento, o galo cantou. E aqui em Lucas, no capítulo 22, no verso 61, diz assim: então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes que o galo canta. Sabe, Pedro, ele pecou, mas ele estava olhando para Cristo. E quando Cristo olhou, quando o Senhor olhou para Pedro, quando Cristo fixou os olhos em Pedro, Pedro sentiu o perdão. Pedro percebeu que através do olhar de Cristo estava vindo o perdão junto. E Pedro sentiu-se perdoado. Pedro, ele viu que Cristo perdoaria ele. Mas existe outro relato na palavra de Deus da situação de Judas. Um homem que poderia ser um grande apóstolo, um grande pregador do Evangelho, um homem que poderia fazer maravilhas através da pregação do Evangelho. Mas ele optou por trair Jesus. No capítulo 27 de Mateus, no verso 3 e o verso 4, diz assim: então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, veja, não foi arrependimento, foi remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Sabe qual é a diferença entre Pedro e Judas? Quando Pedro pecou, ele olhou para Cristo. Quando Judas pecou, ele foi buscar solução entre os fariseus, entre os doutores da lei. Sabe o que aconteceu com Judas? O remorso foi tão grande que ele enforcou-se. Sabe o que aconteceu com Pedro? Se tornou um grande líder da igreja primitiva. Foram dois pecadores, 2 homens que poderiam os dois receber a mesma graça, o mesmo perdão do Senhor. Mas somente um pecador olhou para Cristo e ele sentiu o perdão. O outro continuou olhando para os homens. Será que você tem olhado muito para os homens? Para os defeitos das pessoas?
e não está olhando para Cristo? Eu quero desafiar você a ser como Pedro. Reconhecer os seus pecados e olhar para o Senhor. O Senhor fixará os olhos em você e você vai ter certeza que foi perdoado, que foi perdoada. Gostaria você de receber o perdão de Deus? Gostaria você de entregar sua vida totalmente a Jesus? E dizer: Senhor, estou aqui. Um vaso quebrado, mas que precisa ser restaurado. Restaura-me, Senhor. Transforma-me, Senhor. Eu tenho fé, Senhor, que o Senhor pode fazer uma obra na minha vida. Gostaria de sentir Deus fazendo uma nova obra em sua vida? Uma obra de renovação, de transformação? Gostaria você nessa noite de entregar sua vida a Jesus? Dizer: Senhor, eu quero me entregar ao Senhor. Eu quero viver uma vida de acordo com a tua palavra. Pois eu entendo que muito em breve o Senhor virá para buscar os seus. E eu quero fazer parte desse grupo que subirá com o Senhor nas nuvens para as mansões celestes. Você gostaria? Então eu quero fazer um apelo para você. Eu vou convidar o Rafael para cantar mais um hino. E se você sente que precisa ser perdoada, que você sente que precisa hoje fazer uma entrega a Jesus, se você quer colocar o seu nome, a sua vida num altar celestial e dizer: Senhor, aqui estou, cuida de mim, faça uma obra de transformação na minha vida, eu quero dizer para você, Deus tem poder para operar esse milagre. O Rafael vai cantar um hino. Enquanto o Rafael estiver cantando esse hino, não importa onde você esteja, não tenha vergonha. Talvez você está reunido com outros grupos de pessoas aí em sua volta, mas nesse momento o Espírito Santo vai estar falando com você, e ele vai falar para você: se coloque de pé, dizendo publicamente: Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor transforme a minha vida, eu quero me entregar totalmente ao Senhor. Se você tem esse desejo no coração, enquanto o irmão Rafael canta, se coloque de pé, porque eu quero orar especialmente por você. Uma vez mais estou aqui, uma vez mais voltei, Senhor, pra te dizer que longe eu fui, mas eu voltei, Senhor. Uma vez mais eu me escondi pra não te ver, tentei fugir e sem perceber me vi tão só, mas eu voltei, Senhor, pra você me ver do jeito que em verdade eu sou, pra me transformar naquilo que sonhaste para mim, renunciar o eu, derramar minha alma sem reservas ou ressalvas. Vem, renova meu ser, Deus. Uma vez mais
já decidi não retornar de onde eu vim, desse lugar. Dono de mim, faz, ó Senhor, morada aqui. Outra vez mais escuto a voz doce falar, envolve o ser, é o meu Senhor, não desistiu e eu voltei, Senhor, pra dizer com minha vida quem eu fui e quem tu és, pra viver na intimidade, nos tornarmos dois em um só viver, em um só querer, é o que eu quero nesse instante. Vem, renova meu ser, Deus, uma vez mais, uma vez mais, uma vez mais. Amém. Amém. Deus seja louvado. Feche seus olhos. Falaremos com Deus em oração agora. Santíssimo Deus e Pai amado, uma vez mais chegamos ao Senhor, pedindo ao Pai que perdoe os nossos pecados. Eu creio, ó Pai querido, pelo olho da fé, eu creio, ó Pai, que muitas pessoas se colocaram de pé neste momento, aceitando o seu convite, ó Pai. Então, por favor, ó Pai querido, faça um milagre na vida dessa pessoa. Purifica, limpa, cria um coração puro, um espírito inabalável. Capacita, ó Pai, cada pessoa que se colocou de pé, ó Pai, a ser cada vez mais forte, a cada vez mais, ó Pai, ter o prazer de meditar na Tua palavra, que possa realmente, ó Pai, ter uma experiência com o poder do Teu Santo Espírito, pois nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está capacitando pessoas para o Teu reino, e que cada um que se entregou ao Senhor nessa noite, que seja revestido com o poder celestial, que seus santos anjos, ó Pai, acampam ao redor dos seus lares, os protege e os livra de todo mal, e que eles tenham certeza, ó Pai, que diante das lutas, das provações, o Senhor está cuidando da vida de cada um. Derrama Tuas bênçãos, ó Pai, sobre todos que assistiram esse estudo, que todos, ó Pai, possam realmente, cada dia, ter uma comunhão com o Senhor, que nós possamos diariamente, ó Pai, abandonar o pecado e subir um degrau da santificação, para que muito em breve, quando o Senhor vir nas nuvens do céu, nós possamos olhar e ter a certeza que era o Senhor que nós estava aguardamos, e na sua salvação todos nós nos exultaremos, pois essas bênçãos nós te rogamos agradecidos, em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Deus seja louvado pela sua presença. Quero agradecer muito por esses momentos que passamos juntos, e eu quero convidar você, a segunda-feira, às 20 horas, estarmos aqui mais uma vez reunidos para estudar a palavra de Deus. Convide seus amigos, essa mensagem continua no Facebook, no YouTube, você pode enviar para outras pessoas. Se você acha que alguém pode e precisa ouvir essa mensagem, envie essa mensagem para a pessoa, para que assim de alguma forma você também esteja pregando o Evangelho. E aqui nós temos um encontro marcado, toda segunda-feira. Então segunda que vem às 20 horas, mais uma vez estaremos aqui reunidos para mais um tema da palavra de Deus. Que Deus te abençoe grandemente, que a sua noite seja ricamente abençoada por Deus. Fiquem com Deus, tchau.